Sabe, todo ser humano tem aquela necessidade lá no fundo de se conectar, de sentir que faz parte de algo maior, né? É um desejo universal. E é justamente sobre isso que a gente vai conversar hoje. Vamos mergulhar em duas práticas espirituais muito poderosas que respondem a esse chamado: a prece e o evangelho no lar. A grande questão é essa, né? Como é que essa conexão com algo maior pode de fato transformar a nossa rotina, a nossa casa? A resposta para isso, a gente vai ver, está em duas práticas, que são capazes de iluminar não só a nossa alma, mas literalmente as paredes do nosso lar. Vamos entender como isso funciona? Bom, nosso caminho hoje vai ser o seguinte. Primeiro, vamos explorar essa necessidade universal de conexão. Depois, a gente mergulha de cabeça na prece, entendendo ela como um diálogo íntimo. E, por fim, vamos ver como transformar nosso lar num espaço sagrado, com um ritual bem simples. Ok, vamos começar do começo. A lei da adoração é, na verdade, o que dá base para essa nossa necessidade de olhar para cima, de se conectar com o divino. É um impulso natural da alma, sabe? Uma busca pela sua origem. E a porta de entrada para essa conexão toda, segundo os ensinamentos, é a prece. A ideia de começar o dia com essa prática é porque ela já dá o tom para tudo que vem depois, sabe? Fortalece a alma desde o primeiro instante. Mas, afinal, o que é a prece de verdade? Vamos um pouco além daquela ideia de só repetir palavras decoradas para entender o verdadeiro significado e o poder que ela tem. A beleza dessa definição está em como ela é simples e, ao mesmo tempo, profunda. Prece não é uma obrigação, é uma comunicação íntima, uma expansão da alma. É o simples ato de pensar em Deus, de se aproximar, de sentir essa presença e conversar. E olha que interessante, Allan Kardec nos mostra que essa conversa com o divino tem, basicamente, três objetivos. A gente pode louvar, que é simplesmente admirar a criação. A gente pode pedir, que é reconhecer com humildade que precisamos de amparo. E, claro, a gente pode agradecer, cultivando a gratidão. Juntos, esses três formam um diálogo completo. Tá, mas na prática, por que isso é tão importante? Porque a prece nos fortalece de dentro para fora. Ela nos conecta com o auxílio espiritual, nos dá aquela força moral para passar pelas dificuldades e, talvez o mais importante, ela mobiliza a nossa própria energia interior para agir no bem. E essa ideia toda nos leva a uma distinção que é crucial. A diferença entre orar e rezar. Rezar pode acabar sendo só o ato de repetir palavras, sabe? Às vezes mecanicamente, sem sentir. Agora, orar é sentir, é uma irradiação da alma, uma comunhão de verdade que não depende de fórmula pronta, mas sim de sinceridade. E o mais legal é que essa conexão profunda não precisa ficar só no individual, não. A gente pode e deve levar essa mesma energia para o coração da nossa casa, transformando o nosso lar em um verdadeiro espaço sagrado. Essa promessa de Jesus é a base de tudo. É o que mostra o poder da prática espiritual em conjunto. Quando a gente se une com um propósito elevado, a presença divina se manifesta de uma forma ainda mais forte. E é exatamente aqui que entra o Evangelho no Lar. É uma prática muito simples, na verdade. Um encontro regular, uma vez por semana, para estudar e orar em família. O segredo está na constância, em criar esse ponto de luz semanal dentro de casa. E os efeitos disso são profundos. Essa prática ajuda a criar um ambiente de defesa espiritual, onde as influências negativas perdem força. Ela harmoniza as relações, estimula a compaixão, o perdão e ainda oferece consolo e esclarecimento para todo mundo que participa e até para quem não vemos. Muita gente pode pensar, nossa, mas como é que eu começo? Pode parecer uma coisa complicada, mas a verdade é que é muito simples. Vamos dar uma olhada num guia prático para tornar essa prática super acessível para qualquer um. O processo é bem direto. Primeiro, a regularidade é fundamental. Então, escolher um dia e hora fixos ajuda muito. Segundo, junte quem estiver em casa. Se chegar uma visita de surpresa, ótimo, pode participar também. Aí, a gente começa com uma prece simples, de coração, depois lê um trechinho do Evangelho e, a parte mais importante, conversa sobre aquilo. Não é um debate teológico, é só uma troca de ideias. E para fechar, uma prece de agradecimento enviando boas energias para o mundo. Simples assim. Um ponto muito importante para a gente lembrar, o Evangelho no Lar tem um propósito bem claro, que é o estudo, a reflexão e a prece. Não é um espaço para manifestações mediúnicas, tá? Isso garante que o ambiente fique sempre sereno e focado no seu objetivo principal. No final das contas, tudo se resume a isso. Tanto a prece individual quanto a união da família no lar, tudo nasce de pequenos momentos de quietude, de conexão.
Fica a reflexão. E se essa prática, começando com um simples pensamento, for o início da nossa maior força e da paz que a gente tanto busca? A resposta, talvez, esteja simplesmente em começar.